Fala, povo animado! Eu sei que esse é um vídeo diferente de tudo que a gente fez no canal até agora, mas amanhã estreia a série live action de One Piece na Netflix e nós estamos completamente malucas! Então, sabe quando todo mundo e o papagaio tava fazendo uma Spider-Sona pro Aranhaverso? One Piece tem um mundo intenso e extremamente rico, e a gente pensou em fazer um desafio parecido. Fazer uma pirataçona de quem seria você no mundo de One Piece. Para facilitar a nossa criação de personagem, a gente colocou umas regras e requisitos básicos que cada pirataçona precisa ter. Mas antes de tudo, se vocês quiserem participar da brincadeira também, Por favor! é só desenhar a sua pirataçona e marcar a gente no Instagram, ou se você não quiser desenhar ou não tiver Insta, você pode descrever como é a sua pirataçona nos comentários. Ok, agora que já falamos tudo, vamos para as regras. Primeiro você tem que falar de onde veio o seu personagem e qual é o povo dele. Porque, pra quem não sabe, o mundo de One Piece é completamente diferente do nosso. E o único continente dele é a Headline, que é uma faixa de terra que dá volta ao redor do mundo. E é onde fica Marejoa, a sede do governo mundial. De resto, todos os países, na verdade, são um bando de ilhas dividido em 5 mares diferentes. O North Blue, o South Blue, East Blue, West Blue e o maior oceano de todos, a Grande Rota. Além disso, existem diferentes povos em todas as ilhas, né, em todo o mundo. Cada um com uma característica que varia conforme os climas e as localidades. Tem os gigantes de Elba, o povo Tontata, que eles são muito pequenininhos e muito fofinhos. Os Minks, os homens peixes, tem a tribo de braços longos e o que mais você for imaginar. Então você pode usar um povo que já existe na história ou você pode criar um povo completamente novo para o seu personagem. O mesmo vale para a ilha de onde o seu personagem veio. Depois você vai falar quais são as habilidades do seu personagem, o que ele pode fazer, qual o estilo de luta dele, caso ele entre em combate, armas e equipamentos do personagem, basicamente o que faz ele se destacar como um pirata. Além disso, você vai ter que especificar se o seu personagem é ou não um usuário de Akuma no Mi e se for, de qual tipo. Akuma no Mis, ou frutos do diabo, são frutas estranhas e raras que aparecem de forma completamente randômica em todos os lugares do mundo de One Piece e dão um poder único e bem extraordinário para quem comer a fruta. Mas eles deixam a pessoa completamente incapaz de nadar e faz com que o usuário perca forças quando entra em contato com a água do mar. O que pode parecer nada, mas na verdade é extremamente perigoso se você é um explorador ou um viajante em um mundo que é tipo 95% feito de água salgada. Além disso, eu já vou adiantando que nenhuma das nossas personagens são usuárias de Akuma no Mi porque a gente precisa ser sincera. E essas frutas, segundo o que os personagens que já comeram falam, tem literalmente o gosto mais horrível do mundo. E nós sempre fomos bem chata com o gosto de comida e não tem como a gente conseguir engolir uma coisa dessa sem vomitar. O quarto passo é explicar a história do seu personagem. E o quinto é explicar o seu sonho. Em One Piece, sonhos são temas importantes para a história e cada personagem tem um sonho que eles querem realizar no final da jornada. E é claro, se você é um pirata, você tem um tesouro. E a gente não tá falando de ouro, é que os tesouros são objetos de valor inestimável e extremamente preciosos para os personagens. Eles geralmente são objetos relativamente comuns, que nem as laranjeiras da Nami, que eram da mãe dela, ou podem ser imateriais, como no caso da Robin, que o tesouro dela é todo o conhecimento que ela adquiriu com as pessoas da ilha dela. E, para fechar com chave de ouro, o que você fez para ganhar um cartaz de procurado? Você não ganha uma recompensa pela sua cabeça sem causar confusão, né? Especificadas as regras, vamos pro desafio.
Vamos começar com a minha pirataçona. Primeiro, de onde ela vem e qual é o povo da minha pirataçona. A minha pirataçona, ela vem de uma ilha que eu inventei, chamada Folkvanger, que é uma das ilhas flutuantes no céu do Ocean Sky. Pra quem é marinheiro de primeira viagem ou não tá tão avançado assim na série, o Ocean Sky é um oceano que fica no céu, o oceano é feito de nuvens e as ilhas desse oceano são ilhas flutuantes. Tem aparentemente várias por aí, eles só meio que especificam que isso é uma coisa que existe, isso é uma coisa que acontece e não dão tantos detalhes sobre isso. Mas existem ilhas no céu, então uma das ilhas do céu é Folkvanger, que é a ilha dessa minha personagem. Outra coisa também que eu não sei se a gente chegou a especificar tanto, mas cada ilha tem a sua estética. Tem uma ilha que é baseada em Halloween, uma ilha que é baseada no Mil e Uma Noites, enfim, a estética de cada ilha vai mudando de acordo com o tema de cada ilha. E a estética da ilha da minha personagem, se você já não percebeu pelo nome, é mitologia nórdica. Então, todas as coisas e vestimentas e arquitetura é tudo baseada em mitologia nórdica. Ok, quais seriam as habilidades dessa minha personagem? Acho que você já conseguiu ver um pouquinho aqui que eu fiz meio que o desenho bem leve, mas a minha personagem tem asas, porque eu sempre quis ter asas, não tem uma especificação muito grande. Na verdade, o fato de eu querer que a minha persona tivesse asas foi o que me fez decidir em qual vai ser a ilha que ela iria morar. Outra coisa que eu acho que seria interessante já colocar agora no comecinho é que eu e a minha irmã, a gente se perguntou quando começou a fazer as pirataçonas se essas personagens elas iriam ser irmãs gêmeas ou não. Porque enquanto normalmente a gente simplesmente nem se questionaria isso, em One Piece um dos temas muito fortes que tem é família encontrada. Então a gente pensou, será que não seria melhor as personagens elas serem sósias, mas não irmãs biológicas? Então foi isso que a gente pensou, meio que sósia, se você não sabe o que é, princesa e plebeia, é isso, sabe? As duas, elas são extremamente parecidas, só que elas só simplesmente são extremamente parecidas porque o universo quis assim. Todo mundo dessa ilha de Folkvanger tem essa habilidade de criar e manipular nuvens. Então, elas conseguem fazer armas, escudos, equipamentos, transporte, tudo o que você imaginar. Basicamente, eles moldam as nuvens e deixam elas ou extremamente sólidas ou meio que gasosas ainda. Depende muito do que a pessoa estiver fazendo, mas todo mundo daquela ilha consegue manipular nuvens. E, obviamente, ela consegue voar porque ela tem asas. Ok, a história da minha personagem. Que eu já falei da ilha, que é baseada em mitologia nórdica. Quem lidera a ilha é a rainha Frigga. Ela tem o seu castelo e a população e tudo mais, mas naquela ilha, além deles terem o poder de manipular nuvens e tudo mais, as nuvens elas estão por aí no mundo e elas testemunham tudo o que acontece na Terra. Então, assim, eles têm uma cultura naquela ilha de pegar todas as nuvens e transformar elas meio que em uns pergaminhos de nuvem, que nesses pergaminhos estão acumulados toda a história que aquela nuvem presenciou. Então, por causa disso, eles têm registros de milênios de anos atrás, de tudo o que aconteceu há milênios de anos atrás. Só que tem uma profecia nessa ilha de que um exército, em algum momento do mar abaixo, vai subir
né? Porque mar abaixo é tipo a Grande Rota, é como eles chamam o pessoal do mar normal. Alguém da Grande Rota vai subir até a ilha com um exército gigantesco para tentar roubar esses pergaminhos, essa história toda que eles têm acumulada. E para isso eles precisam treinar todos os guerreiros, todo mundo da população da ilha recebe esse treinamento de guerreiro para poder combater esse exército que vai vir roubar os pergaminhos de nuvem. Só que assim, essa profecia já tá de pé há uns 300, 400 anos. E até agora não aconteceu nada. A minha personagem, né, a minha pirataçona, ela é uma dessas guerreiras, que ela foi criada como uma dessas guerreiras, só que ela prefere muito mais usar diplomacia para resolver os problemas. E simplesmente, tipo, conversar e chegar num consenso. Porque ela realmente acha que, assim, se você for lutar mesmo, essa tem que ser a sua última opção. Porque quando você realmente luta com alguém, pode ser que aconteça alguma coisa nessa luta, que alguém vai se machucar. Esse ferimento pode ser que acabe com a vida de uma pessoa. Às vezes não, tipo, mate essa pessoa, mas, assim, quebrou uma perna, a perna dessa pessoa nunca vai se recuperar e voltar ao normal. Então ela tenta evitar lutar ao máximo. É o último recurso dela. E muita gente da ilha acaba se incomodando com esse jeito de ser da minha pirataçona, porque eles têm toda essa cultura de guerra e tudo mais. E a minha pirataçona também fica inconformada, que fica todo mundo treinando por uma coisa que nunca aconteceu, e que se for acontecer, a chance de acontecerem daqui a 500 anos, 5 séculos pra frente, também acontecer amanhã, ambas as chances são iguais. Mas o fato de que, tipo, tá uns 400 anos, provavelmente a profecia é, assim, história do onça, sabe? É história pra boi dormir. E então ela não acredita nessa profecia. E ela decide que se ninguém vai deixar ela simplesmente viver a vida dela de boas e que ela tem que ficar treinando para um exército que provavelmente não vai aparecer na vida dela, ela simplesmente entra para as Valquírias, que são as patrulheiras de fronteira da ilha, que elas pegam um barco flutuante e ficam andando com esses barcos em volta da ilha para ver se alguém do mar abaixo está se aproximando. Ela entra para as Valquírias, consegue esse barquinho da hora, ela pega o barco e se manda. E vai para o mundo abaixo para ter uma vida, sabe? Para explorar, para ver o que tem a mais, além de você ficar treinando para uma possibilidade que pode ser que nunca venha. Ela quer viver, ela não quer ficar pensando em ECs e talvez, e assim, jogando todas as cartas dela em uma possibilidade que talvez não aconteça. O tesouro da minha personagem, essas fitas aí que eu tô desenhando, que ficam amarradas na cintura dela, nessa sainha de penas super fofa que eu desenhei. Aí que agora tá em preto e branco, mas na parte de mostrar a pintura que eu fiz, essas faixas, elas vão estar extremamente coloridas. Não só as faixas, mas a parte de tule da saia, porque ela tá usando uma roupa típica das Valquírias, só que as roupas das Valquírias, elas são em cores brancas ou cinzas, sabe? Pra dar meio que uma camuflada nas nuvens, quando elas usarem as nuvens pra lutar. Só que essa minha personagem, ela não precisa mais disso. E ela acaba se encontrando com a pirataçona da minha irmã,
E elas meio que acabam ficando super amigas e decidem que elas são irmãs. E por causa, meio que pra cimentar essa decisão, digamos assim, a minha personagem dá 2 peninhas pra personagem da minha irmã pra usar como colar. E a personagem da minha irmã acaba colorindo o uniforme da minha piratazona, meio que pra cada uma delas ter uma coisinha que a da outra, sabe? É que nem aqueles colarzinhos de melhores amigas. O que a minha personagem fez para ganhar o cartaz? Primeiro que a minha piratazona, o que ela acaba fazendo para ganhar o cartaz é meio que, entre muitas aspas, acidental. Que quando ela chega com o barco dela, o barco flutuante, ela meio que estaciona na primeira ilha que ela vê, só que pelo fato de que ela usa as nuvens para fazer o barco dela funcionar, toda vez que ela chega perto de uma ilha, ela traz névoa, porque é ela manipulando nuvens para o barco andar e ir para onde ela quiser. Ela traz, assim, muita névoa. E por causa dessa névoa que ela trouxe, ela acaba acidentalmente afundando uns navios da marinha que estavam indo aportar na ilha que ela parou. E por causa que não tinha essa visibilidade boa da costa, eles acabaram batendo em rochedos e afundando. No começo, ela até pede desculpas e fala, pô, foi mal, eu não sabia que isso ia acontecer, é a primeira vez que eu tô aqui, né, é a primeira vez que eu tô descendo numa ilha, isso nunca aconteceu comigo, foi mal aí, cara. Só que, assim, os marinheiros, eles não são muito educados com ela, porque eles estão bem irritados que ela acabou causando o navio a afundar. E ela fica irritada que eles não querem conversar, eles não querem conversa, eles literalmente querem prender ela, colocar no porão de algum navio aí e levar pra cadeia. E ela fala, quer saber? Vocês não são muito legais, então assim, esquece que eu pedi desculpas, vocês merecem. Então, meio que essa animosidade acabou fazendo com que o capitão do navio que ela fundou mande uma reclamação pro superior dele da marinha e eles acabam fazendo um cartaz de procurado para piratazona. Outras coisas que eu poderia falar sobre, mas é que eu tentei ser rápida aqui com os tópicos, porque normalmente eu digresso bastante, né? Mas que tem bastante a ver com o design dessa personagem, é que da minha personagem e da personagem da minha irmã. A ideia de que a gente queria que elas fossem sósias, por causa disso, elas teriam que ter a silhueta mais ou menos parecida. E por causa disso, a minha tem asas, então, ou seja, ela tem um grande volume nas costas dela. E por causa disso, para deixar elas mais próximas e com as silhuetas mais parecidas, a piratazona da minha irmã, ela colocou uma jaqueta bem fofinha, feita de penas. Depois vocês vão ver melhor, mas a existência dessa jaqueta, não só para solucionar um dos problemas de design que ela estava tendo com a personagem dela, mas também para fazer com que as personagens ficassem mais parecidas, porque a minha personagem tem um grande volume nas costas e a dela também teria que ter um. Mesma coisa que a personagem dela tem mais 2 volumes saindo de trás das costas. E eu precisava fazer algo parecido na minha para que mantivesse também, de novo, a mesma silhueta. Então, essas fitas mais longas atrás da saia dela é meio que para imitar essa silhueta. E eu tentei fazer no desenho a minha personagem meio que manipulando as nuvens. Eu não sei bem se deu um efeito desejado, porque eu vou ser bem honesta, fazia muito tempo que eu não desenhava personagem nesse tipo de papel. Eu acostumei demais a usar papel manteiga para desenho, qualquer tipo de desenho. E então para desenhar em papel normal de novo é um pouquinho complicado, porque eu tô muito mais acostumada a desenhar qualquer coisa e apaga, desenha, apaga, redesenha, e no papel ele é mais difícil de fazer isso, porque tudo que você faz é muito mais difícil de apagar.
né? Então, foi um desafio bem interessante, mas assim, eu gostei do resultado final, né? Eu achei que ficou uma personagem, uma Pirataçona bem simpática, né? E ela ficou muito elegante, que era uma das coisas que eu queria, porque ela vem toda dessa cultura de briga e tudo mais, só que ela é uma pessoa diplomata, então seria importante ela ter essa visagem mais culta, mais elegante, porque ela é o contrário do que a cultura dela prega. Ela não é uma pessoa que resolve tudo na pancadaria. Então, por isso que ela teria essa saia mais longa, que é feita de penas, que é um negócio extremamente frágil, porque se você se sentar em cima, ela já dobra, ela já amassa, ela já estraga. Né? E essa saia de tule também, que eu achei super fofinha. Deu trabalho para fazer, mas assim, o resultado final eu gostei bastante. Outra coisa que eu acho que seria legal comentar é que eu falei lá no comecinho que a ideia delas serem sósias, a explicação que eu dei foi Princesa e a Plebeia, né? Da Barbie. Que era um desenho que a gente assistia muito quando era criança. E no fim, a gente ficou tanto brincando com essa ideia de Princesa e Plebeia da Barbie, que no final a gente acabou decidindo chamar as Pirataçonas de Érica e Annelise. No meu caso, eu sou a Érica e a minha irmã, a Pirataçona dela é a Annelise. Isso acabou mexendo também um pouquinho na questão da paleta de cor também. Antes eu estava planejando em fazer a personagem com uma roupa branca, assim, branco no geral. E aí eu falei, não, ela tem que ter um pouquinho de azul, né? No fim eu acabei mudando o azul para roxo, porque o lápis roxo era mais bonito. Acontece. Então ela não tem tanta questão assim da Érica e da Barbie, a não ser simplesmente um easter egg aí, digamos assim. É isso, minha personagem, minha Pirataçona finalizada. Se você está gostando desse vídeo até agora, por favor, não se esqueça de clicar nesse botão de se inscrever para ajudar no nosso canal. E agora, sem mais delongas, para a Pirataçona, a minha irmã. Ok, para minha Pirataçona, um dos pré-requisitos que eu tinha era que não podia ser alguém vindo da Ilha dos Tritões. Por quê? Eu tenho talassofobia, que é medo do mar profundo e de monstros e criaturas marinhas gigantes abissais. E se existem monstros marinhos nadando na superfície, eu não quero nem ver qual que é o equivalente da Fossa das Marianas no universo de One Piece. E também porque a Ilha dos Tritões fica pertinho de Marejoa, que é a sede do governo mundial no mundo de One Piece. E você não quer morar perto de Marejoa, você não quer ficar perto daquele negócio, é horrível, não. Mas daí a minha irmã sugeriu que, já que a personagem dela veio do Ocean Sky, a minha personagem podia vir do fundo do mar e as duas se encontravam na superfície. E eu gostei dessa ideia, eu achei interessante. E daí eu pensei, se eu fosse uma sereia, eu seria uma sereia metade polvo, porque eu sou artista e o polvo tem a tinta natural dele. E uma das minhas técnicas favoritas, aliás, é nanquim. E conforme eu fiquei pensando nas habilidades que a minha personagem hipotética teria, caso ela fosse da Ilha dos Tritões, eu realmente gostei das habilidades do personagem, e uma sereia com talassofobia é exatamente o tipo de humor que tem na série de One Piece. Então, sim, de onde vem o meu personagem e qual que é o povo da minha Pirataçona, eu vou ser uma sereia polvo da Ilha dos Tritões. Não teve jeito. Por conta disso, eu vou ter 4 braços e 4 pernas, sem junta nenhuma. E geralmente quando eu faço o desenho, depois de eu desenhar a linha de ação, que ficou super bagunçada porque eu tenho
8 membros, eu faço a blocagem de como vai ser as formas das partes do corpo, qual que vai ser o formato dos ombros, dos braços, etc. Mas dessa vez eu não fiz blocagem nenhuma pra minha personagem ficar extra macarrônica. E eu também vou ser uma polvo rosa, porque é uma das minhas cores favoritas. E aliás, meio que por conta disso que eu acabei ficando com o nome da Melise, porque eu sou rosa. Mas não dava pra ser um rosa, porque eu tinha que parecer ainda com a personagem da minha irmã, porque elas são sósias, então vai ser um rosa clarinho, não um rosa Barbie Pink. Infelizmente, por enquanto, não. As habilidades da personagem, que foi o grande motivo do porquê eu decidi fazer ela desse jeito, é que povos são extremamente borrachudos e molengas. Basicamente, eu tenho a versão limitada dos poderes da Gomu Gomu no Mi, que é a habilidade do personagem principal. Só que eu vou ter essas habilidades praticamente sem precisar comer fruto do diabo nenhum, porque não tem como, não dá pra comer aquele negócio. Mas também os povos têm habilidade de camuflagem. Eu poderia também andar pelas paredes com as minhas ventosas. Eu teria também a habilidade de criar minha própria tinta. E eu decidi que a arma principal da minha pirataçona ia ser as tintas coloridas que ela produz e usa como arma. Diferente do Ruffy, que é meio briga de rua, socacho, tá? Isso não tem nada a ver com o meu estilo. Então a minha pirataçona, a forma de luta dela seria usar a elasticidade dela pra se desviar de formas exageradas, daí tacar tinta na cara dos outros e depois sumir com a habilidade de camuflagem. E cada tinta teria um efeito diferente dependendo da cor dela. O vermelho seria inflamável, o laranja seria corrosivo, o amarelo seria grudento, o verde seria ácido, o azul seria curativo, o roxo seria veneno e por fim eu teria o preto, que é basicamente bomba de fumaça, como todos os povos fazem. Tá assustado? Taca preto, tudo fica preto, você foge. Com esse tema de cores, eu podia fazer o design usando todo o círculo cromático, mas eu achei que ia ficar feio pra um caramba. Então eu escolhi algumas das minhas cores favoritas ao invés de usar todas. Além disso tudo, a minha pirataçona teria o hack do observador. Pra quem não sabe, o hack do observador é uma habilidade que alguns personagens de One Piece conseguem desenvolver, que é uma percepção extremamente apurada da presença das pessoas e da vida ao seu redor. Então você consegue pressentir pessoas chegando onde elas estão, o que elas estão fazendo, e você consegue até ter uma forma quase que de telepatia, conseguir ouvir os pensamentos das outras pessoas. E a minha irmã, ela tem asas, ela voa, então eu precisaria pensar em alguma forma criativa de acompanhar ela também enquanto ela tá no ar. E pra isso eu giraria os meus tentáculos da perna como se fosse uma hélice e sairia voando. Lógica de cartoon, e é por isso que eu amo One Piece, esse tipo de coisa funciona. Tá, daí pra história da minha pirataçona eu vou ter que explicar um pouquinho da geografia da Ilha dos Tritões e do arquipélago de Sabaody, que fica exatamente em cima da Ilha dos Tritões. O arquipélago de Sabaody é basicamente um conjunto de mangues com uma árvore especial que consegue enviar luz e ar pelas suas raízes. E como as raízes dessas árvores, desses mangues gigantes, vão até o leito oceânico, teve um lugar no leito oceânico em que tinha luz e ar para se desenvolver uma civilização. Então você tem a Ilha dos Tritões, que está envolta em uma bolha gigante com ar e luz, e como se fosse um terrário embaixo d'água. E em volta você tem o mar abissal, que é escuro, frio, com criaturas gigantes. A minha pirataçona, que tem o hack de observação, ela consegue perceber a presença dos monstros marinhos gigantes circulando nessa escuridão em volta da ilha, e por conta disso ela fica morrendo de medo e passa a ficar trancada em casa em pânico. A vida inteira dela praticamente foi isso. Ela trancada em casa, ouvindo a fofoca da cidade, usando o hack de observação, porque ela consegue ouvir as pessoas em volta dela, lendo, fazendo as pinturas dela, porque ela é uma artista, até que ela decide que isso não vai viver, chuta o balde, faz as malas e nada pra superfície, seguindo as raízes dos mangues de Sabaody. Ela vai pro arquipélago de Sabaody. Por isso, o design das roupas dela não tem nada a ver com a estética da Ilha dos Tritões, porque ela não tem uma ligação
emocional grande com a Ilha dos Tritões. Ela ficava trancada em casa. No caso do design, eu acrescentei várias camadas de roupa, porque eu costumo sentir frio e usar e combinar várias camadas coloridas de blusa. Os shorts, no caso, faz alusão com o formato de um povo, especialmente a barra, que é toda onduladinha. E o cano do sapato tem um detalhe baseado no formato de escamas, mas tirando isso, na roupa dela não tem nada que indique Ilha dos Tritões. Tem uma outra mancha de tinta, que aliás é a tinta que ela borrou as próprias roupas, mas quando ela foi pra superfície ela tinha que se passar por humana, porque em One Piece, um dos motivos, aliás, do porquê eu não queria que a minha Piratasona fosse uma sereia, é que sereias e tritões sofrem um preconceito e um racismo imenso no mundo de One Piece. A minha personagem foi pro arquipélago de Sabaody e pra ela não sofrer preconceito, ela inventou uma forma de esconder as características sereianas dela. No caso, seria esconder as pernas com meias listradas, porque daí as pessoas pensam que é só um pedaço de pano, de roupa. Daí também tem o par extra de braços. Mas em One Piece, geralmente, muitos personagens usam jaquetas como capas. Eles colocam uma jaqueta nos ombros e os braços ficam de fora e os braços da jaqueta ficam soltos voando atrás como se fosse uma capa. Eu acho isso super feio. Então, apesar de eu ter tido essa ideia inicial de colocar isso no design da minha personagem, o braço extra dela escondido dentro do braço da jaqueta, eu acabei usando a jaqueta da Arlequina em Aves de Rapina como inspiração, só que em cima de onde ficaria o braço da jaqueta tem um buraco pra mim colocar os outros braços pra fora, então não seria uma jaqueta capa, seria parte colete, parte jaqueta. E como a personagem da minha irmã tem essa silhueta com penas atrás das costas, eu acabei, de novo, né, me baseando na jaqueta da Arlequina, só que ao invés de fitinhas, seriam várias penas coloridas. Mas nesse caso, não, eu amo rosa, mas não pode ser rosa de jeito nenhum, porque eu não quero ficar nem um pouco parecida com o do Flamingo, que é um personagem que eu odeio. A minha jaqueta eu acabei escolhendo um tom de amarelo bonitinho. Não fiquei parecida com aquela galinha, então bora pro sonho da minha personagem. O sonho da minha personagem, se você não percebeu, de acordo com a história dela, é se tornar uma pessoa corajosa e viver sem medo. Porque ela vivia trancada em casa. E ela decidiu que tinha muito mais coisa pra ela viver e experimentar. E que o medo dela estava privando ela dessas experiências. O tesouro dela é o colar de penas que ela fez usando as penas da Erika, que é a Piratasona da minha irmã, que foi uma forma delas oficializarem que agora elas se adotaram como irmãs, elas são uma família. E em troca, a minha Piratasona pintou o uniforme da minha irmã com cores do arco-íris. E por fim, o que eu fiz para ganhar um cartaz de procurado? A Ilha dos Tritões fica perto de Marijoa. Por que você não quer morar em Marijoa? Lá vivem os dragões celestiais, que são as famílias reais que criaram o governo mundial. E eles são tratados como deuses do mundo e podem fazer praticamente o que eles quiserem. Eles até usam uma roupa especial que parece até roupa de astronauta, como se eles fossem vindos do espaço, para não respirarem o mesmo ar que nós, réis mortais, porque eles são estritamente superiores e humanos pra eles não são nada. Eles são pessoas realmente odiosas que pintam e bordam e fazem o que querem e pisam nas outras pessoas sem dar a mínima. Só que além disso, eles não são competentes, não são inteligentes e não são perigosos. Eles mandam nas pessoas que são essas coisas, mas se eles não virem você e não saberem pra quem apontar o dedo, eles não podem acionar os capangas deles. Então foi isso que eu fiz. Os dragões celestiais vieram pra Sabaody e daí ela decidiu que eles mereciam ser zoados. Então, numa noite, eu entrei do hotel que eles estavam dormindo, dentro de Sabaody, peguei o meu pincel e desenhei bigodinhos nos capacetes dos dragões celestiais. E pra finalizar, eu peguei esse pincel e coloquei na mão
de outro dragão celestial que estava dormindo. Então eles acordaram, viram que a cara de todo mundo tava pichada e o colega do lado tava com o pincel, com a tinta na mão. Então, assim, deu a maior briga interna, todo mundo começou a apontar dedo um pro outro, mas mesmo que eles não sejam inteligentes, eu acredito que depois de umas horas ou dias, eles acabam percebendo que provavelmente foi uma armação, e daí, como eles são extremamente violentos, eles acabam decretando a morte de todos os artistas na ilha, na esperança de acabar matando junto a pessoa que fez a pegadinha neles. E quando a minha pirataçona acaba ouvindo isso, ela faz um retrato hiperrealista e coloca lá, tipo, olha, fui eu assumo a culpa e bem feito pra vocês ficaram ridículo mesmo. Só que eu não sou trouxa, então eu desenho o retrato sendo o exato oposto da aparência da minha pirataçona, porque daí os marinheiros e os almirantes nunca vão saber que fui eu, nunca vão me reconhecer. Apesar de eu ter assumido a culpa pelo que eu fiz pra ninguém ser executado, ninguém conseguiria me achar. Por conta disso, a minha personagem, ela é uma polvo rosa, pequena e magra. Então seria um cara humano, alto, musculoso e de pele morena. E no rosto, o cabelo e os olhos da minha pirataçona foram baseados na minha aparência. Então, com exceção que eu acrescentei uns cachos no cabelo para fazer uma associação com o mar ou com o formato de bolhas. Então, por conta disso, o retrato também é loiro de olho azul, com cabelo longo e liso. Eu queria que a minha pirataçona em específico tivesse cabelo curto, porque é algo bobo, mas quando eu era adolescente, ver várias personagens femininas de cabelo curto, especialmente a Nami e a Robin, me deu confiança pra tentar cortar o meu cabelo bem curto. E depois disso, meio que eu nunca mais deixei ele crescer muito, porque eu gostei desse comprimento. Depois de tudo isso, a minha pirataçona acabou ouvindo com o hack do observador uma voz que parecia extremamente familiar, e quando ela foi investigar a dona dessa voz, ela acabou encontrando a Erika, que é a pirataçona da minha irmã, e elas ficaram super amigas, e daí elas viraram irmãs e passaram a navegar juntas explorando o mundo. E depois que elas se juntaram, eu provavelmente acabei ganhando outro cartaz de procurado, dessa vez realmente com a foto da minha pirataçona. Só que a recompensa seria, obviamente, muito menor do que o meu primeiro cartaz de procurado, que foi por desenhar bigodinhos nas caras dos dragões celestiais. Fazer o quê, né? Pirataria não é tão perigoso para a segurança mundial do que desenhar na cara de um dragão celestial, mas enfim. Se você curtiu a criação dos personagens e histórias que a gente inventou para esse desafio, você vai gostar do nosso primeiro curto original, onde duas irmãs são enganadas em um parque de diversões e precisam sair de um labirinto subterrâneo. E se você achou a nossa arte e estilo de animação interessante, aqui está a nossa animação mais bonita até agora, uma fã animação do jogo Alice Madness Returns. Ela é a mais popular no canal por enquanto.